bom dia, 7h37, estamos para mais um encontro de marketing. Hoje é especial porque a gente chega na fase da transformação. Vou até fixar aqui os comentários. Ali, transformação, o que é essa análise? Bom dia, David. O que é essa análise da transformação? Tem a ver com os processos de marketing, vendas e lideranças? Por que isso faz parte de um contexto de ferramentas e estratégias para alavancar negócios em vendas, marketing e liderança? Por que, meu Deus do céu? Olha só, percebe que a gente está numa sequência de autoconhecimento, a gente está numa sequência de buscar o propósito para alinhar, a base, estruturar a base ali, o chão, vamos dizer assim, para que uma estratégia vencedora aconteça. E a academia, os administradores, enfim, o pessoal do marketing, o pessoal dos times comerciais, eles identificam, organizam ferramentas práticas, didáticas, né, técnicas, que traduzem, simbolizam todo o nosso papo aqui. Fato é que essas ferramentas são recheadas sempre com essa base, que passa pelo autoconhecimento, que foi o que a gente abordou na segunda-feira, passa pela questão da autenticidade, né, do amor próprio, que a gente falou na terça. Depois vai para a questão da minha independência, né, eu ter resiliência para poder trabalhar independente das interferências do meio. Isso é muito importante, a gente viu isso na quarta. Ontem a gente falou muito sobre a questão da inteligência emocional, né? Da inteligência emocional. A inteligência emocional é base, é uma skills hoje do mercado. Inclusive o mercado contrata preferência para pessoas que têm esse desenvolvimento em andamento, da questão da intenção de se desenvolver enquanto inteligência emocional, enquanto ser inteligente emocionalmente. Por quê? Para lidar com conflitos. Hoje, o mundo ele se desenvolve a partir do entendimento de que eu tenho que solucionar problemas, eu tenho que ser um solucionador de problemas, eu tenho que evitar conflitos, minimizar conflitos e resolver conflitos, sobretudo. O que isso tem a ver com marketing, gente? Primeiro que trata dessa energia aí de influência, persuasão junto com o mercado. Eu não tenho receita de bolo que funcione, tá? Eu não tenho técnica que funcione, seja nos algoritmos, seja no atendimento mesmo com clientes, se eu não tenho esse olhar voltado para essas habilidades que a gente vem falando aqui. E aí a gente chega num passo crucial, que é a transformação, é pensar na transformação, né? A gente está se encaminhando aí para o final, para o alinhamento, são 8 passos aqui dessa base, antes de a gente entrar na estratégia propriamente dita, mas quando a gente chega no nível de olhar para a transformação, a gente já sabe qual é o nosso propósito, a gente já sabe que a gente tem um posicionamento mercadológico, a gente já sabe que a gente tem uma bandeira ideológica. Então, essas análises, essas reflexões, elas resultam nas ferramentas recheadas, elaboradas, estudos de persona, porque eu conheço o cliente, matriz BCG, porque eu conheço minhas forças, aliás, matriz SWOT, porque eu conheço minhas forças, minhas tendências, minhas oportunidades, minhas fraquezas. Então percebe que tudo são reflexões a partir do meu entendimento sobre quem eu sou, o que minha marca é. Ok, aí uma vez que eu desenho, que eu mapeio essas questões e coloco isso nas ferramentas, o que eu tenho? Eu tenho a organização da minha estratégia. Depois é só uma questão de colocar ali no roadmap, de colocar num cronograma, de colocar num fluxo de produção e tá feito o jogo do sucesso, tá? Agora, jogo de sucesso não acontece sem esse quinto passo, por isso a gente tem que falar sobre ele. O que é a transformação, né? E esse assunto é muito... Eu tenho que sintetizar aqui porque ele é muito rico. Ele é muito rico, ele aborda, ele merece muitas palestras, ele merece muito aprofundamento, que é o entendimento de que eu só tenho sucesso mercadológico quando eu transbordo. Por isso, eu tenho que me autotransformar continuamente, porque eu tenho que estar sempre transbordando. E o mercado, o universo, enfim, me dá subsídios para isso a partir do momento que eu tenho a energia moldada antes. Bom dia, bom dia! Eu só influencio o mercado quando eu transbordo. Para que eu possa transbordar, eu tenho que estar sempre desenvolvendo as minhas habilidades. Então, eu tenho que estar sempre em autotransformação e crescimento pessoal de forma contínua. Para mim crescer pessoalmente, eu preciso dos passos anteriores. Autoconhecimento, amor próprio, independência emocional, independência do meio, tá? Quebrar os vínculos emocionais, né? Essas dependências que me fazem eu ir para trás, né? Eu entender como é que funciona o jogo das coisas, eu entender
a classificar a vida, né? Isso aqui tem cada coisa tem seu lugar, tudo no seu lugar, né? E isso vale para todas as esferas, ambiente de trabalho, ambiente relacional, enfim. Quando eu trago isso pro meu mindset, eu amplio meu mindset, eu tenho muitos ganhos. Então eu tenho uma credibilidade maior no mercado, eu consigo dar mais segurança pro mercado, eu consigo estabelecer conexões mais saudáveis com os meus fornecedores, com os meus clientes, enfim. E eu consigo gerenciar esse meu crescimento junto com algo que o mercado precisa, que eu represento. Então eu vou educar o mercado, eu vou transbordar, eu vou deixar meu legado, como eu sempre digo. Esse deixar o legado é o que a gente chama de buscar o seu lugar de fala. Então você deixa o seu legado, você busca o seu lugar de fala, você deixa o seu legado, seja através de um vídeo, seja através de um podcast, seja através de um treinamento com sua equipe comercial. Quando você se importa com isso, você está cumprindo a sua proposta de valor do seu business de uma forma muito mais eficaz no sentido de velocidade. Então você está atingindo mais pessoas sobre o que você faz. E a consequência, ela não só é em termos de prosperidade, de autoridade, de valuation do seu negócio, mas também de receita, obviamente. E por que o marketing digital funciona tanto? Porque ele é uma ferramenta que faz amplificar esse seu dia a dia que você já vem trabalhando, só que amplificar para a massa. Então, ele acelera o processo no sentido de chegar a comunicação a mais pessoas. E aí, a gente tem que ter autorresponsabilidade sobre que jornada, por isso que a jornada do herói é muito importante. Todos nós temos uma jornada do herói. Eu vou descobrir minha jornada do herói lá quando eu estou no primeiro passo do autoconhecimento. Quando eu acolho a minha jornada do herói e tenho orgulho dela, eu já vou para o segundo passo, o amor próprio. Então, todas essas questões que a gente está trabalhando é no sentido de desenvolver pessoas, mas sobretudo o marketing, né? Porque o marketing, ele faz parte da nossa vida, independente se eu sou marca, independente se eu sou pessoa, marketing é o relacionamento com o mercado. E a gente está sempre querendo vender algo, né? Vender uma ideia, vender um posicionamento, vender uma expertise, não necessariamente em troca de dinheiro, mas às vezes em troca da felicidade da nossa família e assim por consequência. Agora, como é que eu vou fazer para criar, para fazer acontecer, né? Porque eu entendo os meus ganhos, quando eu olho para o crescimento pessoal, para a autotransformação, e sem pensar que eu vou estar sempre na frente do ponto de vista técnico, buscando inovação, buscando tecnologia, vou estar sempre na vanguarda do meu mercado, quando eu me importo com isso e invisto nisso. Mas como é que eu faço? Como é que eu desenvolvo a autotransformação, né? Como é que eu faço para isso acontecer na prática, naquele dia a dia que me engole, vamos dizer assim? A melhoria contínua, eu fazer tudo intencionalmente é o primeiro ponto, né? Existem muitos filósofos, teóricos que falam da importância do viver o presente. Então, até quando eu estou em descanso, eu estou em ócio criativo, eu estou consciente daquele meu merecimento, naquele momento, e mais do que isso, daquela necessidade naquele momento. Então eu vou dar uma caminhada, eu não posso ficar culpado porque tem um monte de tarefas em casa, eu vou dar uma caminhada porque eu tenho que ter consciência de que aquilo faz bem para mim e que aquilo vai ser uma energia, um gás para que eu possa desenvolver mais, trabalhar mais, porque eu tenho que me cuidar para depois cuidar o outro, né? Eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. Então eu tenho que colocar aquela máscara do oxigênio no meu rosto antes de tentar cuidar do outro, porque do contrário eu venho à falência e aí eu não consigo fazer mais nada. Logo, é melhoria contínua sobre a intenção do que eu faço. Se eu coloco intenção, vamos organizar aqui, eu coloco intenção, presença em tudo que eu faço. Seja esse tudo algo extraordinário ou simplíssimo. Seja esse tudo algo leve ou difícil, porque a vida ela é recheada de momentos fáceis, momentos difíceis, algumas coisas que a gente ama fazer, outras coisas que a gente é obrigado a fazer por conta do fim, por conta do propósito, e aí eu faço, aí que tá a diferença. Porque aí eu digo assim pra você, curte o processo. O que faz a gente não procrastinar? A gente ter um propósito, porque a gente procrastina quando a gente tem que fazer algo que a gente não quer fazer, né? Algo que para nós é difícil, algo que para nós é um esforço. Seja porque a gente não desenvolveu habilidade, seja porque a gente não gosta. Agora, se a gente entende que aquilo faz parte do processo, não cabe outra função a não ser curtir esse processo e se render a ele. Ok, eu preciso me render a essa tarefa, porque é a partir dela que vem os meus resultados, que vem o meu propósito acontecer. E aí, quando eu viro a chave desse mindset, eu começo a amar aquele estágio e entender que o meu cérebro ele se desenvolve a partir dos desafios.
O cérebro da gente é um músculo e ele se desenvolve com meditação, se desenvolve com quebra de desafios. Então, cada vez que eu quebro o desafio, que eu me esforço além do meu natural, quando eu saio da zona de conforto, tudo aquilo que me deixa na zona de conforto, eu consigo quebrar por conta do meu propósito, seja ele qual for, seja ele emagrecer, seja ele ganhar dinheiro, seja ele A, B ou C. Quando eu realizo isso, eu tenho aquele efeito dopamina, mas não a barata. Eu tenho aquele efeito de satisfação, de realização e melhor do que isso. Eu fico mais pronto para fazer acontecer mais. E isso faz com que a gente brilhe, isso faz com que a gente influencie pessoas, isso faz com que as pessoas confiem em nós, isso faz com que a nossa energia chegue no outro e isso faz com que aconteça a venda. Sabe por quê? Porque olha só, aqui vem, eu falei em momento intencional, eu falei em curtir o processo, eu falei em melhoria contínua. Então, eu vou desenvolvendo, eu vou tendo a melhoria contínua, eu vou analisando essa melhoria contínua, a minha vida vai acontecendo, né? Agora, eu não vou me culpar de nada e eu vou curtir tudo. E cada feito eu vou comemorar. Mas, com disciplina. Se eu não tenho disciplina, nada acontece. E se eu não tenho profecias, nada acontece. Quando eu estou nesse movimento de autotransformação, eu passo a entender o poder das palavras e das profecias. Eu passo a entender, bom dia, eu passo a entender que tudo que eu decreto, tudo que eu falo em termos de comunicação acontece. Então, quando a gente pensa em comunicação assertiva para o marketing, para as vendas, para a influência, para a liderança, a primeira coisa é eu ter responsabilidade sobre as minhas palavras, sobre quem eu influencio, sobre a energia que eu emito e o impacto que eu tenho no meu cliente. Se eu não faço um bom atendimento, se eu não tenho essa energia de positividade, meu cliente vai embora. As pessoas não me enxergam, as pessoas não me ouvem. Do contrário, o contrário também é verdadeiro. E as profecias, elas ditam sobre o meu pensamento positivo. Então, aqui, para quem quer ter sucesso mercadológico, não cabe, em hipótese alguma, aquela questão, aquela visão de vitimismo, né? Por isso que a gente fala lá nos pontos anteriores em independência do meio, né? Então, assim, eu não posso depender do meio para nada, para estar bem, para estar positivo, porque lideranças são positivas. E isso tem a ver com comunicação assertiva, isso tem a ver com marketing e vendas. Então, eu preciso, tudo que me deixa com energia baixa, eu preciso ressignificar no momento e profetizar na hora. Eu não preciso disso, não é esse o caminho. Tudo que acontece de ruim, absolutamente tudo que acontece de ruim na sua vida, essa situação vai me trazer um aprendizado, mas eu não preciso disso, eu dispenso isso. E eu colho do meio, né, o resultado que eu quero para minha vida, o oposto disso que está acontecendo. A partir de agora é o oposto. Então, quando você quebra esse mindset negativo, quando você quebra e você profetiza em favor da sua positividade, em favor da sua energia, em favor do seu desenvolvimento, as coisas acontecem. O mercado, ele entende essa comunicação, o universo entende essa comunicação, né? Seu cérebro aí entende os seus diálogos internos, tudo é comunicação assertiva. O jogo da comunicação assertiva é tão poderosa que nós, seres humanos aqui na Terra, ainda não tivemos a capacidade de entender a ciência que tem por trás disso. Embora muitos influenciadores muitos mentores trabalham fortemente sobre isso e tem muitos resultados, eles chegaram sem querer nessas análises, não existe ainda uma base científica, tá? O que a gente sabe é que a comunicação assertiva, ela trata de uma psicologia positiva e que faz diferença no jogo de marketing, no jogo de influência, no jogo de liderança, no jogo da persuasão, no jogo das conquistas, tá? Logo, para isso, então, eu tenho que ter muita disciplina de quebrar as coisas, quebrar o padrão negativo da minha comunicação, interna e externa, transbordar em conhecimento, transbordar em energias positivas para o mercado, e assim eu vendo mais, assim eu me torno líder, com disciplina de gratidão, disciplina de resiliência, né? Disciplina de saber o que eu tenho que fazer, organizar uma estratégia e fazer acontecer. E quando eu tô sem forças por um motivo A ou B, né? Seja força de tempo, força de dinheiro, força de energia, não importa, eu voltar a profetizar, né? Essa situação faz parte, mas eu dispenso, né? Tá tudo bem. Logo, eu vou trabalhando cada vez mais em cima do meu propósito, eu vou colhendo cada vez mais o processo, eu vou curtindo cada vez mais o processo e eu vou me aperfeiçoando. Tá? Então, quando a gente pensa nesse quinto passo, é o crescimento pessoal e a autotransformação, eu quero te dizer que se você não olha para esse ponto, vamos puxar agora para administração, tá?
Se eu não olho para esse ponto, eu fico estagnado e as 5 leis, as 5 forças de Potter, elas arrebentam comigo. O que são as 5 forças de Potter? Quem faz tráfego aí no Google, vou dar um exemplo básico de marketing, tá? Você sabe que se você não atualiza o algoritmo todos os dias, né? Ou uma vez por semana, ou cada 15 dias, eu quero dizer com periodicidade e constância, que é o segredo do marketing. O que vai acontecer? Seu concorrente daqui a pouco vai estar pagando mais uma determinada palavra-chave, você vai cair no ranking de vendas, tá? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque o mundo ele está em movimento, as coisas acontecem, ainda mais num universo conectado pela globalização das coisas. Então, estamos todos conectados, tudo que eu penso aqui, do outro lado do mundo tem alguém pensando e fazendo também. Então, se eu demoro, se eu procrastino, se eu não tenho todos esses passos anteriores que a gente está conversando, alguém vai fazer na minha frente e eu vou ficar frustrado com isso vai interferir no resultado. É uma série de questões que eu tenho que olhar para entender o seguinte: o meio influencia, ele está em movimento, ele está vivo. Então, quando a gente pensa em administração, a gente tem os estudos científicos das 5 leis de Potter, que trata das ameaças do meio, das ameaças, né? Ameaça de preço, ameaça de concorrente, novos entrantes no mercado, ameaça de poder dos fornecedores, ameaça de tendências mercadológicas mesmo. Então, o dólar vai subir, o dólar vai cair, né? Enfim. Logo, se eu traduzo isso, se eu tiro da administração, se eu tiro da esfera da teoria, se eu tiro da esfera da academia e trago para dentro da minha análise de gestor, né, da minha responsabilidade de gestor, eu tenho que estar o quê? Eu tenho que estar pensando, criando estratégias e ambientes para que eu esteja nesse crescimento pessoal contínuo, minha autotransformação. Eu digo isso porque um dos maiores erros dos empresários no Brasil é justamente ficar atrás da máquina, apagando incêndio, correndo atrás do processo e não fazem gestão. E isso aqui tem a ver com gestão, né? Tem a ver com, não fazem administração de fato, não fazem aquela administração no sentido de parar para olhar para os dados, parar para olhar se as coisas estão acontecendo corretamente e incluir esses momentos de crescimento pessoal e autotransformação não só como um merecimento, mas como uma necessidade de transpor o meu negócio para o mercado. Vê se faz sentido para você, Esse ponto, para mim, ele é extremamente necessário, esse ponto, para mim, ele é crucial dentro dessa jornada dos 8 passos que eu desenhei para você aqui final de semana, né, tendo uma catarse, porque alguns clientes vieram para mim e disseram assim, é tão fácil para vocês desenvolverem estratégias, ferramentas de brand, de posicionamento mercadológico, mas o que faz o empresário que não tem condições de pagar uma consultoria, uma mentoria, né? Deixa eu organizar isso aqui de uma forma mais prática, mais didática e mais fazendo uma analogia melhor, que hoje em dia a maioria dos pequenos são eu empresa. Deixa eu fazer uma analogia então com o CPF, né? Porque a gente se desenvolvendo enquanto pessoa, a gente desenvolve todo o resto, para a gente poder entender como é que o jogo funciona, porque não está descolado a realidade da corporação com a realidade de quem inspirou de quem fundou aquela corporação. Logo, os processos são os mesmos, as metodologias são as mesmas, porque assim como uma empresa tem que crescer, uma pessoa tem que crescer. A vida está em movimento para ambos, só que a empresa, ela trabalha famílias, né? Ela não está só no mente da minha família. Então, às vezes a minha autorresponsabilidade pode ser até maior, porque eu tenho que nutrir de mim, fazer o básico e um plus. A parte boa que os empreendedores amam, né? E eu também, a parte viciante é que a gente é obrigado a estar em crescimento pessoal e autotransformação continuamente, quem tem empresa. Quem não tem empresa também, né? Porque a vida ela nos dá quedas pra gente estar sempre em ascensão. Agora, a empresa evidencia isso, a empresa faz a gente se mexer de uma forma mais rápida. Então, os processos evoluem mais rápido em termos de transformação. E é esse o fim de todas as coisas, né? A gente contribuir para o mundo e deixar nosso legado. Certo, gente? Dito tudo isto, amanhã a gente vai com mais um tópico. Amanhã é sábado. Segunda, terça e quarta, né? Segunda, terça e quarta ainda seguirei nesses tópicos e depois a gente vai para a questão, então, dos passos estratégicos, né? Como eu digo, marketing é sempre uma engrenagem. E se você quiser saber mais, aprofundar mais, ajuda para colocar em prática, saiba que a gente tem mentorias, né, de poucas sessões que resolvem aí e te deixam afiado para 2025. Te desejo um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira.
quarta-feira. E segunda-feira a gente volta com mais 7h37. Faça um excepcional dia.